Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LaCast, o podcast da Lacomp. Eu sou o Kleber, o seu host. Estou aqui com o Vini Teixeira, meu co-host. Fala, Vini. E aí, pessoal? E hoje temos um episódio muito especial, não só pela convidada, mas também porque estamos usando a nossa salinha de volta. A gente deu um upgrade na nossa salinha e agora podemos usar finalmente a salinha do LaCast. Maravilhoso. Mas, sem mais delongas, né? Vou logo apresentar a nossa convidada, Cecília de Lima. Cecília de Lima, correto? Isso. Cecília de Lima, ela é formada em letras, mestranda em letras português, e vai falar um pouco pra gente mais sobre a área, mais sobre uma parte muito importante da vida acadêmica, que é escrever artigos e textos científicos no geral. Cecília, bem-vinda, obrigado pelo convite. Oi, Por pessoal. aceitar o convite. Oi, pessoal. Olá, hosts. E o que você vai fazer agora vai ser basicamente, você vai ver o seu YouTube bonitinho, o seu Spotify, você vai avaliar a gente positivamente e vai compartilhar esse episódio, porque esse episódio tá muito bom, vai ser muito bom, e acompanha a gente aqui, tá certo? Acesse nosso Instagram, @lacomp.ufal, @lacomp.ufal, tudo junto e tudo minúsculo. No YouTube você coloca na pesquisa Liga Acadêmica de Computação UFAL ou só Lacomp UFAL, que você também encontra o nosso canal no YouTube, onde os episódios do LaCast são postados, tá certo? Então, bora pro episódio. Caio, corta para a vinheta. Então, Cecília, a sua área, eu acho a sua área fascinante. Porque ela trata muito de conceitos que envolvem coisas muito... Como é que eu posso falar? Muito originais, por assim dizer. No quesito de... A gente, quando trabalha com língua, idioma, linguagem no geral, a gente trabalha com algo que o nosso cérebro ele é desenvolvido naturalmente a fazer. Você pode ser uma pessoa analfabeta, mas você sabe se comunicar de alguma forma. Então, a forma de se comunicar através da fala é algo que é muito presente no nosso dia a dia. E para quem é alfabetizado, através da escrita e por aí vai. Mas, antes de tudo, eu queria perguntar para você, eu sei que você é dessa área que pesquisa mais entender a questão do surgimento da língua e como que funciona a língua de um ponto de vista mais geral, né? Meio chomskiana, né? Mas por que surgiu essa ideia da gente se comunicar através dos signos e de palavras? O que é que a sua teoria fala pra gente nesse aspecto? Primeiro de tudo, oi, pessoal. Novamente, obrigada pelo convite, Vini e Kleber. Sou a Cecília, né? Tô no mestrado em Linguística daqui da UFAL, né? E um parêntese que eu sempre gosto de salientar, que foi o primeiro PPG daqui da UFAL, o de letras, né? Quando tudo era mato, literalmente. Como o Kleber falou, eu falo sobre uma parte de uma seara mais que a gente gosta de chamar de imanente. Então, eu não tô necessariamente preocupada, e isso não quer dizer um desmerecimento, né? Não tô necessariamente preocupada com essas questões de língua e sociedade. Tô mais preocupada com as questões de dentro, né? Do funcionamento, se eu posso chamar assim, na organização e tudo mais. E aí, sobre a questão do que o Kleber perguntou, é difícil. Não vou mentir, mas como é que eu posso falar? É porque, assim, não é que existe uma necessidade. A gente, às vezes, tem uma visão muito utilitarista, né? Tipo, a língua serve pra isso. A língua surgiu por causa dessa necessidade. E tem algumas pessoas, inclusive na linguística e outros ramos, que gostam de pensar na língua como práticas sociais, como uma necessidade mesmo dessa questão de comunicação. Eu não vejo tanto assim. Eu acho que foi uma coisa mais evolutiva, no sentido não de necessidade barra progresso, mas sim numa questão de acidente mesmo. Tanto é que quando a gente paga fonologia na graduação, que grosso modo é o estudo dos fonemas, que são essas coisinhas menores, que fazem que demanda algum significado e tudo mais no nosso cérebro e também na língua, a gente vê que o aparelho fonador, que vai daqui do nariz até o diafragma, todos os órgãos que compõem o aparelho fonador, eles não foram, entre aspas, projetados ou pensados para comunicação. Eles tinham outras funções, por assim dizer, mas calhou em algum momento da evolução de eles
trazerem ou emitirem sons que faziam algum sentido, que poderiam emitir alguma mensagem, né? Você falou sobre signos também. E é importante também a gente falar sobre o que é signo para a linguística. Porque quem ouve de fora, né, e que não sabe o que é um signo, pode pensar, ai meu Deus, começou o horóscopo, começou o Cavaleiros do Zodíaco. Mas a gente na linguística e também no design, né, trabalha muito com signos. E o que é um signo dentro da linguística? É uma ideia que o pai da linguística moderna, que é Saussure, Ferdinand de Saussure, que andou para Chomsky correr, ele também tem essa abordagem mais interna, por assim dizer. Então, o signo é uma coisa muito da nossa mente. E mente também tem que ser diferenciada de cérebro, né? Que é uma coisa mais abstrata, com a qual a gente talvez não consiga dividir e tudo mais. Mas signo, voltando à sua pergunta, é um conjunto, se é que posso dizer assim, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível na minha explicação, de uma dicotomia, porque Saussure sempre trabalha com dicotomias, ou seja, dois eixos diferentes. O eixo do significante, que são esses sonzinhos que vão para o nosso ouvido e do nosso ouvido vão para o nosso cérebro e emitem o que a gente chama de imagem acústica, que viria a ser o signo, ou melhor, o significado. E o que é o significado? É a experiência, eu gosto muito desse termo da Christina Altman, é a experiência que eu tenho sobre uma determinada coisa. Por exemplo, quando eu ouço mesa, eu tenho dois eixos. Eu tenho os fonemas de M, E, Z, A, que formam mesa. Mas eu também tenho a experiência do que é uma mesa. Que pode ser isso aqui, uma tábua plana. E aí vocês podem também perguntar, mas e se for uma mesa com textura? Ah, se for uma mesa de outro material que não seja madeira? E se não tiver verniz? Isso não necessariamente vai dizer respeito à essência da mesa. E signo também é isso, né? É essência. Por isso que a gente também pode pensar, em certo sentido, em alguns universais. Por exemplo, talvez eu não saiba dizer mesa em outras línguas, mas se eu aponto para isso aqui, as pessoas vão entender que aquilo ali é uma mesa, independente da língua que elas falam. E também, pequeno parêntese, foi o que aconteceu mais ou menos quando os portugueses entraram em contato aqui no Brasil, né? E Pero Vaz de Caminha fala isso na sua carta, que o indígena olhou para um colar de um dos navegantes, que era um colar de ouro, inclusive, apontou para o chão. E aí Caminha fala, né? Apontando para o chão, indicando que ali havia ouro, ou assim queríamos entender. Acho a carta de Caminha muito poética, e tanto é que é considerado o primeiro texto literário brasileiro, escrito, melhor dizendo. E, enfim, a língua, como o Kleber falou, é fascinante por isso e tantas outras coisas, né? E querendo ou não, acho que dá para pensar nesses eixos, né? Porque mesmo que eu trabalhe mais com essa questão mais mentalista ou inatista, né? O que quer que esses nomes signifiquem, querendo ou não, eu vou esbarrar com essas questões sociais, porque como é que eu vou olhar para esse contato entre os colonos e os indígenas somente do ponto de vista de evolução do português? Ah, porque naquela época falava-se em português assim, falava-se em português assado. Mas quais são as implicações desse português que se falava no português de hoje? Não necessariamente vão ser do meu interesse, mas isso é, como eu falei, né? Não é desmerecendo outras áreas. Pelo contrário, essas questões já pano para manga para outras pessoas que vão se interessar muito mais do que eu, né? Enfim, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, perfeito. Se a gente for fazer. É porque é complicado a gente tratar de uma questão evolutiva falando só da questão evolutiva puramente neurológica da coisa, né? Porque se você acredita no conceito do ser humano como um ser social no geral, então você tem
a forma como a sociedade e os acontecimentos da sociedade afetam a cabeça do indivíduo, do ser humano. E isso pode ser considerado neurológico de alguma forma, mas de certa forma também vai ser social, já que é um efeito causado pelo efeito social, né? Isso. Então, o que eu acho muito interessante da língua e também da linguística, que tenta explicar isso através do ponto de vista neurológico da coisa, entender o que está acontecendo aqui dentro e não o que está acontecendo fora, é que às vezes você descobre que é muito difícil separar uma coisa da outra, né? A questão evolutiva justamente se trata disso, até porque a questão evolutiva ele se trata estritamente, por exemplo, não necessariamente características úteis que os animais eles desenvolvem, os seres vivos desenvolvem para viver melhor, mas tipo, quando os animais eles querem basicamente se reproduzir no meio em que eles são inclusos e querem passar a espécie para frente. Isso não necessariamente significa que as características que eles vão receber vão ser boas, né? Mas no final das contas, até um efeito social no quesito de que os animais eles precisam evoluir para que exista o efeito social da coisa, né? Então, é muito interessante isso. Deve ser complicado conseguir separar de fato as áreas, né? Tipo, na computação é relativamente fácil. Você tem algumas áreas que não... Algumas não se comunicam nem um pouco com a outra, algumas se comunicam um pouco. Física, por exemplo, dá para você dividir algumas coisas. Cinemática, tal coisa. Na área de linguagem, linguística, enfim, não vejo... Não, é muito difícil, né? De você encontrar assim, aqui divide. É Sim. muito complicado. Porque tem o teor subjetivo da coisa, né? Também. Sim. Até quando a pessoa para refletir assim, sei lá, o que é que seria uma ironia, por exemplo, né? Como é que eu vou definir exatamente o que é ironia? É quando você fala uma coisa, mas você não quer dizer aquela coisa, você quer dizer outra coisa. Mas o que é que eu falei que dá a entender que é outra coisa e não o que eu falei? Então, é um conceito... E é um conceito talvez que seja até social, porque se você... tem um tipo de ironia, uma piada interna dentro de um grupo, um termo interno dentro de um grupo. Quando você for para outro grupo, eles não vão entender porque é o efeito social daquela ironia, daquela ideia, daquele termo, né, que é utilizado. Isso. E é muito interessante isso. Mas chegamos no ponto da ciência, né? A ciência, ela existiu, ela surgiu de uma forma da gente meio que tratar as coisas da forma mais objetiva possível e que seja uma verdade para todas as academias. Universal, né? Uma verdade universal. E para que a gente conseguisse explicar o nosso ponto, a gente precisa formalizar até hoje em dia, precisa formalizar os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos, os resultados que obtivemos, os objetivos que a gente teve com a pesquisa e até mesmo os estudos dos vieses que a gente teve com a pesquisa, para ver se a pesquisa ela só não é falsa, se ela não é tendenciosa para um certo lado, para um resultado específico. Então, qual a importância desse texto científico, de relatórios científicos, de trabalhos, artigos para a ciência e para a convivência dos seres humanos no geral? Bom, antes de eu responder a pergunta, eu queria fazer apenas um parêntese que eu gostei do que vocês falaram sobre computação e tudo mais. E sobre ironia, Kleber, é muito difícil realmente dizer o que é ironia, porque sempre existe um limiar, né? Uma linha tênue. Não só para ironia, mas também para outras coisas. E a gente como é que é o nome? A gente também trabalha com essa questão social. E não pode esquecer dela, mesmo quando se trata de coisas mais imanentes, né? E, tipo, eu tô fazendo estágio agora em semântica do português, que é como se fosse um cálculo 2 pra vocês. Sem querer dar gatilhos, obviamente. E, só um parêntese, né, também. A pessoa pensa que se livra do cálculo com teoria da literatura, aí volta pra semântica. Coisa boa. Coisa boa. Mas sim, o que é que a gente vê em semântica? A gente vê a questão do significado. E o que é o significado? É difícil. É difícil não só porque é difícil mapear um significado, mas também porque você flerta muito com questões de filosofia, e não só de ciência. E, querendo ou não, você esbarra também com questões de sentido, que é justamente o que você falou da ironia, que perpassa o social, né? E isso para a máquina fazer com que a máquina entenda sentido, talvez no momento ainda seja impossível.
Talvez, não sei. Também não sou muito familiarizada com essa parte. E como o Vini falou, né, tem áreas na computação que são áreas meio. E vocês também trabalham muito com linguagem. Talvez não da forma como eu trabalho, mas ainda assim pode haver esse diálogo. Né? Tanto que existe, por exemplo, a NLP, né? Para quem não sabe, é processamento de linguagem natural. E aí tem também, o meu professor falou sobre isso, né, em semântica, da Alexa, que às vezes ela solta umas piadinhas e tudo mais. Talvez na Amazon, e aí eu falo isso, mas com base no que ele falou também, os linguistas, os programadores, não sei quem é que trabalha com isso de fato, tenho construído uma forma da Alexa construir, aliás, formar, por assim dizer, universos particulares, porque ela não vai trabalhar com tudo. Ela também não vai ter essa capacidade ainda, talvez, cognitiva da gente, né? Então ela cria aquele universo baseado no que o usuário dela ali fala, ou conversa, ou pesquisa, ou interage, enfim. Mas voltando para sua pergunta, né? Todos esses conhecimentos surgem de algum lugar. E eu gosto muito de uma definição que uma professora da UFSC, de letras da UFSC, eu não vou lembrar o nome dela agora, dá sobre metodologia científica e sobre escrita acadêmica. Ela diz que a gente escreve porque a gente estudou por um determinado tempo e fez o que o Kleber falou, né? A gente apurou esses dados, a gente refletiu sobre eles, a gente viu o que é que tinha sido falado antes para ver se corrobora ou se não corrobora. Então, basicamente, e como você também falou, a escrita científica é justamente para poder elucidar, para poder trazer à tona o que é que se tem falado, o que é que se tem pensado sobre aquela coisa. E o que é uma coisa? Para a filosofia é aquilo que me aparece pela primeira vez. Não é talvez não seja um termo tão genérico assim, quanto a gente vê no senso comum. Então, por exemplo, para eu falar alguma coisa sobre o meu objeto de pesquisa, eu preciso primeiro me perguntar como, por quê, o que, quando, né? E são, inclusive, perguntas que acontecem muito na comunicação social, né? O famoso lead, que a gente vê lá no gênero notícia de jornal. E isso é justamente o que a gente chama de método científico, né? Existe... obrigada. Existem também outras formas de pesquisar, né? Principalmente nas ciências humanas, que têm tentado se desvencilhar um pouco desse método que eles chamam de positivista, cartesiano, que não vem ao caso porque eu também não sei muito sobre. Mas é bom para o ouvinte também, para vocês saberem que eles existem nessas metodologias que se costuma chamar de emergentes. Mas voltando sobre a escrita. E querendo ou não, e aí também um dos teóricos que pensa sobre essas metodologias emergentes, ele diz a gente não pode se desvencilhar de todo da tradição, que é essa coisa de universalizar. A gente tem que se basear nelas para poder daí fazer o nosso jeito, por assim dizer. E querendo ou não, todo mundo escreve. Seja numa metodologia mais tradicional, seja numa metodologia mais emergente, a gente escreve. E por que a gente escreve? Porque vai haver de alguma forma algum registro do que a gente fez e de como a gente fez. Justamente pensando nessa coisa ou do universal, como você falou, né? Que se é válido aqui, eu posso testar se vai ser válido para lá. E no gerativismo, que é a perspectiva chomskiana, para quem não sabe, isso é muito importante. Então, por exemplo, eu trabalho com dados do português, mas eu também preciso ver se esses dados, ou o que eu penso sobre esses dados do português, funciona para outras línguas. Pode ser línguas românicas, como o espanhol, o italiano, o francês, o romeno, eu acho, não lembro agora. Mas também podem ser línguas que não são necessariamente europeias, ou indo-europeias, que é um termo muito caro para linguística, né? Então, tipo, sei lá, o mandarim,
o hindu, alguma da família Banto, o japonês, o Ainu, que é uma língua indígena do Japão também, entre outras coisas. Então é meio que isso, uma forma de, talvez para algumas pessoas, né, de pasteurizar, no sentido de homogeneizar e universalizar de uma forma artificial, mas talvez eu não veja assim, talvez eu veja no sentido justamente o contrário, de o que é que nos faz ser humanos? Porque a gente consegue traçar, por assim dizer, esses universais, né? Já que... E quais são as particularidades dentro desses universais? E o Chomsky também fala sobre isso no livro dele de 2005, que é um conjunto de ensaios, na verdade. E a premissa de Chomsky, né, sendo muito grosseira, uma das premissas, na verdade, sendo muito grosseira, é de que as línguas são muito mais parecidas nos seus núcleos do que elas parecem. E as diferenças que a gente vê residem mais na periferia. E como é que eu vou provar isso? Testando. E como é que eu vou formalizar? Quando eu falo, por exemplo, da minha seara, que é a linguística formal, ou, por exemplo, linguagens formais e autômatos, eu posso estar errada também, né? Vocês me corrijam. Mas a gente sempre pensa em formal, não no sentido de ter um dress code, ou de ter uma etiqueta, ou coisa assim, mas no sentido de concretizar, de formalizar, que é inclusive um termo muito caro para o direito, né? Formalizar. Eu preciso de provas, eu preciso de evidências, não é uma coisa só da minha intuição, né? E essas provas, essas evidências podem ser registradas pela escrita. Tanto é que existem muitos linguistas que têm tido cada vez mais essa preocupação de criar gramáticas para línguas ágrafas. Porque imagina o conhecimento que você perde quando uma língua morre. E ainda mais uma língua que não tem esse registro escrito, só oral ou sinalizado. Eu acho que é isso. Que interessante. E por que, por exemplo, quando a gente vai no curso de engenharia de computação, a gente tem a matéria de inglês instrumental? Ah. E pelo que eu aprendi dessa matéria, que eu ainda lembro, a ideia de quando você tem um idioma instrumental seria você aprender um certo idioma para ler artigo. E você tem as metodologias, não necessariamente as mesmas metodologias que você usaria num curso de um idioma normal. É uma proposta muito mais pragmática da coisa do que realmente comunicativa. É sobre você entender, aprender a entender e interpretar melhor naquela língua. Mas o inglês é o que se difunde por aí, né? Tanto que o inglês instrumental faz parte de muitos cursos para a gente ler. E por que você acha que os artigos, a maioria, estão em inglês? Por que é o inglês? Então, só para complementar no que você falou do inglês instrumental, é realmente... Quando a gente pensa numa língua instrumental, a gente pensa justamente nessa coisa mais para fins específicos. Calhou de ser o inglês por questões geopolíticas, por questões históricas também. Porque eu acho que você lembra, né, que no mundo antigo, o latim era considerada a língua franca, a língua universal. Tem gente que tem falado há algum tempo já, eu acho que vai fazer 10 anos daqui a pouco, dizendo que o mandarim é que vai tomar o lugar do inglês. Mas essas questões de a língua franca, a língua instrumental, essa língua aqui, elas não são necessariamente psicológicas ou imanentes. Elas, querendo ou não, perpassam questões sociais. Né? E por que não é mais o latim? Porque tanto os falantes de latim nativos foram com Deus, não existem mais. Não existem, de fato. Como também porque o Império Romano foi decaindo com o tempo. E aí, tendo decaído, ele não tem mais aquele poder de influência e por consequência, o latim foi se diluindo, por assim dizer. Da mesma forma, o inglês. A Inglaterra teve a sua ascensão, né? Foi muito, talvez, estratégica, colonizando os Estados Unidos, no sentido de ser uma colônia de
vivência não só de exploração, e calhou também dos Estados Unidos terem se tornado uma grande potência. E isso, querendo ou não, também perpassa as questões de língua. Por quê? Tanto aqui no Brasil, como eu falei da Carta de Caminha, quanto em todos os territórios colonizados, você tinha povos ali que falavam inúmeras línguas. Talvez existisse alguma língua franca entre eles, talvez, isso eu não vou saber. Mas, querendo ou não, todas essas línguas, não, desculpa, boa parte dessas línguas foi se perdendo por motivos históricos, por motivos sociais, por motivos de saúde também, porque a gripe matou muita gente por aqui, né? Porque justamente talvez de saneamento básico que flerta também com as questões de saúde. Então, por que o inglês? Por essas questões mais pragmáticas, mais, se eu posso chamar assim, etnológicas, no sentido de ser justamente social, né? Tanto que existe, não sei como é que é para vocês, né? Mas nas ciências sociais, e agora migrando também para as humanidades, existem os estudos decoloniais, que são justamente esses estudos de pensar para além do inglês, ou para além de Estados Unidos e Europa. O que é que tem além desse mundo, né? E como eu falei, talvez no futuro não seja mais o inglês, a língua franca, talvez seja o mandarim, mas também é muito difícil para a gente prever isso, porque é um fenômeno social. E a sociedade, querendo ou não, é muito flexível, é muito mutável. E sobre essa questão social também eu me lembro do Esperanto. Eu ia comentar, eu tava esperando pra comentar. Você estava esperando o Esperanto. Exatamente, estava esperando para comentar. Espero não roubar a sua fala, Vitor, mas Não, sobre... eu só ia perguntar, mas e o Esperanto? Ah, Que sim, apareceu aí e nunca decolou. O Esperanto, para quem não sabe, não, que a gente chama de língua artificial. Porque o que é uma língua artificial? Existe uma diferença entre língua natural e língua artificial. E, novamente, a gente trabalha com dicotomias. Obrigada, Suci. Língua natural, sendo muito genérica na minha explicação, é toda língua que nasce espontaneamente, por assim dizer. Não existe uma imposição. E você também fala sobre isso, da questão dos significados de uma língua, que a gente herda. A gente não fica questionando, por que é mesa? Por que isso daqui se chama mesa e não outra coisa? Tem inclusive um parêntese, né? Um livro da Ruth Rocha chamado Marcelo Marmelo Martelo. Eu ouvi falar, eu acho. Que o Marcelo começa a questionar, né? Por que se chama isso aqui, né? Eu não vou lembrar com exatidão. Mas, tipo, ele começa a criar um novo vocabulário baseado no que ele acha mais prudente para chamar as coisas. Mas sim, a gente, querendo ou não, a gente aceita boa parte dos significados e também dos sentidos das palavras, das frases, das sentenças, enfim, o que é, da língua no geral. E eu até ia perguntar isso para o meu professor, né, de semântica, porque para mim, pelo menos, parece esbarrar um pouco com a etimologia, que busca justamente o contrário. Não simplesmente aceitar, mas sim buscar a origem daquelas palavras ou daquelas expressões. Por que é assim no assado? Eu fiquei com essa dúvida, eu nunca consegui responder. Nunca consegui tirar essa dúvida. Mas sobre o Esperanto. É uma língua artificial porque ela não foi criada no sentido de surgir do nada e tudo mais. Ela foi pensada. Então, por exemplo, cada palavra no Esperanto, eu pensei, isso daqui vai significar isso. Não foi arbitrário, que é um termo, inclusive, saussuriano. Né? Não foi aleatório, não foi randômico, como muitas pessoas também falam na metodologia científica, esses dados randômicos. E o Esperanto foi pensado justamente para uma questão até utópica, no sentido de que a pessoa que criou, que eu não vou lembrar agora o nome, ela disse que existem guerras no mundo porque as línguas são diferentes. Então, se eu criar uma língua que seja universal, vai haver paz. Mas o Esperanto não vingou. Eu tinha visto, inclusive, um vídeo. Eu tinha começado a ver, na verdade, um vídeo do
Gengotaku. Eu não vou lembrar o nome dele agora. É o Pere-chan. É um rapaz carioca que mora no Japão há muitos anos. Ele estava para se mudar. Ele foi motorista de táxi Sakura. Ele é poliglota. E ele falava sobre a experiência dele de línguas e também do Nihon lá no YouTube. E ele falou sobre o porquê dele não gostar do Esperanto. E responde um pouco a sua pergunta, Vini. Um dos motivos, né, que o Pere-chan disse era sobre o Esperanto ser muito focado nas línguas indo-europeias, ou seja, o português, o francês, o espanhol, o italiano, o romeno, entre outros que eu não vou lembrar agora. O grego, o latim, entre outros. Então, tipo, pra gente, falante de língua latina, língua românica, língua de família indo-europeia e tudo mais, falante de português, melhor dizendo, vai ser muito fácil aprender Esperanto. Mas e para uma pessoa que é, por exemplo, do Japão ou da Coreia, que são famílias totalmente distintas, não vai ser nem um pouco fácil aprender essa língua, desculpa, essa língua universal. E é por essas e outras questões que eu não vou saber no momento daqui, o Esperanto, infelizmente, não vingou. Porque é uma coisa muito restrita. E ia ser difícil para as outras pessoas de outras famílias linguísticas aprenderem, por assim dizer. É isso. Mas aí a gente pensa, por exemplo, o Esperanto não rolou, mas por que o inglês rola, por exemplo? O inglês, ele não é uma língua com a proposta do Esperanto, mas você vê que foi um processo. O inglês se torna uma língua que você fala. Se você não sabe falar, tá em um país, você não sabe falar a língua do país, você provavelmente vai perguntar em inglês as coisas. Uhum. É o que faz mais sentido. Estatisticamente, alguém que fala inglês é mais fácil de ser encontrado. Sim. Mas eu acho que aí já tem questões socioeconômicas envolvidas. Se você falar sobre o capitalismo no geral e a forma como ele foi passando para os países, você pode não saber bem inglês, mas você sabe da existência de um tal de McDonald's, por exemplo. McDonald's é inglês. E quando você vê palavras do português, por exemplo, que são derivadas diretamente do inglês. Show, skate, que é português. Mouse. Mas, inclusive em Portugal, mouse é rato. É ratinho. Mas acho que pela vivência e pela forma como o sistema se espalhou para o mundo no geral, as pessoas meio que abraçaram, de certa forma, essa forma de ser falado, né? Uhum. E eu queria um parêntese sobre o Esperanto é que talvez não fosse. Se a ideia fosse realmente aplicada, talvez não funcionasse, porque é capaz de você entender o que ele quer fazer, o que o seu inimigo quer fazer, e seria pior para as convivências, né? Eu ia perguntar. É um pouco nada a ver com o assunto. Aqui eu tenho uma amiga que tá morando em Portugal agora. Aí eu zoo muito o pessoal de Portugal com ela. No caso, ela tem um namorado português. Aí eu fico zoando pra ela chamar português só de brasileiro. E também tem o que tá acontecendo lá, que as crianças estão assistindo muito Lucas Neto, estão falando igual brasileiro. Em que momento que a gente vai poder falar assim, eu falo brasileiro? É meu sonho, tá ligado? É um sonho possível, Vini. Vamos por parte, né? Primeiro, Kleber. Sobre essa questão do inglês, porque vingou. De fato, foram, como você mesmo falou, né? Questões socioeconômicas. Os Estados Unidos é uma potência, a Inglaterra já foi uma potência muito grande, continua sendo e tendo sua influência, né? E, como é que é o nome? E antes do inglês, ou não só do inglês, né, mas existia um fenômeno muito interessante durante esses contatos dos colonos, e até mesmo entre povos, né? Não necessariamente os colonos. Existia uma... Não vou dizer que é língua, mas eu também não sei como nomear. Mas são os crioulos e os pidgins. Sendo muito grosseira, o crioulo é como se fosse uma língua intermediária. Por exemplo, digamos que eu sou coreana, eu vim pro Brasil, eu não sei nada de português, não sei inglês também, não sei espanhol, não sei nada, só sei a minha língua. E olhe lá.
Não, mentira, só sei a minha língua mesmo. E eu quero me comunicar com você que é português. Português não, desculpa, que é brasileiro, fala brasileiro. E tudo mais. Então, à medida que a gente vai convivendo, a gente vai tentando se comunicar, até porque é uma necessidade social, como você mesmo falou, o ser humano é social, o ser humano é político. Então, dessa tentativa e erro e acerto, dessa convivência, dessa comunicação, nasce um idioma muito específico e muito restrito. Restrito no sentido de ser tipo uma coisa mais particular, mais interna, né? Que é um crioulo. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Mas aí, por exemplo, os crioulos talvez não vinguem por conta dessas questões sociais e econômicas e tudo mais. E sobre a pergunta do Vini, né, do brasileiro. Inclusive, tem gente que chama de brasileiro europeu, né? Isso... Eu também não entendo, né? São muitas questões aí. O buraco é mais embaixo. Ou agora é outro. Sempre existiu esse embate na linguística, né? Existe apenas uma língua portuguesa? Será que existem outras? Porque quando você olha, por exemplo, a sintaxe, que é uma coisa muito cara para Chomsky, para vocês também da computação e sem querer novamente dar gatilhos, quando você olha a sintaxe do que a gente chama de português brasileiro e o português europeu, são sintaxes diferentes. Em algum momento do que a gente chama de diacronia, que é essa história das línguas, né? Em algum momento se diferiu a tal ponto que a gente pode começar a pensar que são línguas diferentes, mesmo sendo muito parecidas. E faz sentido pensar que são línguas diferentes. Tanto é que a gente chama de português brasileiro e português europeu. Aí vocês podem perguntar também como fica na África, né? Já que existem vários países na África que foram colonizados pelos portugueses e que também falam português. Angola, né? É um exemplo. Angola, Rio do Cotoeiro. E é Moçambique que é outro? Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Timor-Leste? Ou não? Sim, Timor-Leste, mas eu acho que é da Ásia, né? Goa também. Timor-Leste pode crer. É uma ilha, não é? Ou eu tô Isso, viajando. isso. Macau também, que era uma ilha na China, que teve muita influência dos portugueses, mas hoje em dia eles estão falando mais mandarim do que português. Fica esse embate. Enfim, voltando para português europeu e português brasileiro, pode surgir essa dúvida, né? Existe português africano? Eu particularmente não sei. Muito provavelmente deve existir também essa discussão. Mas o que eu vejo ser mais efervescente, e até faz sentido porque somos brasileiros, é de começar a chamar de brasileiro mesmo a nossa língua. E aí pode até pro ouvinte, pro nosso espectador, né, não fazer muito sentido, porque tipo, nossa, mas são línguas iguais, né, o que é que tem de tão diferente? Veja bem. Eu acho muito diferente. Sim. Particularmente. Eu, particularmente, falando sério, não acho que é tão diferente, mas pode ser que você me... Tipo, não é só sotaque, tá ligado? Eu acho que Assim, claramente, tipo, tem o gerundismo do Brasil comum pra caramba que lá não tem. Enfim. Verdade. Eles preferem usar o infinitivo, né, do que o gerúndio. Não só isso, como também quando a gente... É engraçado, né? Quando a gente pensa na língua, a primeira coisa que a gente vê de diferente é o sotaque. Tanto é que na escola, quando a gente vai ver variação linguística, a gente sempre opta ou pela fonologia ou pelo léxico. Sem querer dar gatilho de novo, gente, mas é porque são termos da minha área, né? Eu vou fazer o quê? Mas sim, a gente sempre pensa nesses dois eixos. A gente não pensa, por exemplo, na morfologia, a gente não pensa na sintaxe, que inclusive é muito evidente essas diferenças entre Brasil e Portugal em termos de sintaxe. Por exemplo, nas orações relativas, né? Este é o menino que eu gosto. A gente fala assim no Brasil, mas em Portugal provavelmente eles vão falar de quem eu gosto. E aqui no Brasil também tem algumas pessoas, né? Algumas regiões em que você fala esse é o menino que eu gosto dele.
E você não costuma ver isso em Portugal. Então é uma coisa justamente da sintaxe. Nossa morfologia também tem sido mais empobrecida. E esse empobrecimento é comum nas línguas, né? Antes que alguém aponte e diga, olha só, não sabe falar português, olha só, não sei o quê. Isso é um acontecimento comum. É o que a gente chama de princípio da economia linguística. Inclusive aconteceu no inglês, né? Se você pega, por exemplo, Beowulf ou alguma peça de Shakespeare, você vê lá uma morfologia muito rica para pronomes, não, perdão, para o aspecto de pessoa dos verbos. Por exemplo, I love, thou lovest, he loves. Hoje você não vê mais isso, porque a morfologia empobreceu. E no Brasil também você vê isso. A gente fala eu amo, tu ama, ele ama, nós ama, seis ama. Já não é nem mais vocês. Às vezes é vocês, mas às vezes também é seis. Eles ama. A gente também tá perdendo o número. Porque, veja, eu falei tudo com o paradigma da segunda pessoa, né? O ama. Então, mesmo que seja plural, o verbo vai estar, por assim dizer, no singular. Esse é um processo comum, mas não vai acontecer ainda em Portugal. E também, querendo ou não, vai perpassar questões sociais, porque aqui a alfabetização é diferente. Não tem para todo mundo. Ainda não os índices de educação da gente ainda não são a nível de Portugal, por exemplo, que também há algum tempo atrás era lanterninha na educação. Mas por conta de reformas do ministério, eles investiram bem e investiram bastante, né? Porque existe essa diferença entre investir bem e investir muito. Eles fizeram os dois, mudaram os currículos da escola, que é uma coisa simples, relativamente, e começaram a avançar dentro das estatísticas internacionais e nacionais também. E por conta dessa falta de escolarização aqui no Brasil, a gente tem esse empobrecimento da morfologia mais acelerado. O que para alguns linguistas vai ser nocivo, vai ser ruim, porque é como se fosse precoce. Então, veja, novamente eu estou falando de uma coisa de imanência, né? Morfologia, mas que perpassa as questões sociais. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta. E quando você fala que é um movimento precoce, no caso do Brasil, é até interessante porque é um questionamento que a gente pode surgir, assim. O quanto que a gente pode aceitar certas mudanças linguísticas no nosso dia a dia, porque para um certo grupo pode fazer sentido você falar de uma certa maneira ou mudar a morfologia da língua, mas quando você vai chegar para outro grupo dentro do Brasil mesmo, não se entende adequadamente o que está falando. Então, por exemplo, a ideia do formal, e você fala do formal não porque é bonito, não porque é bom de ler, é bom de enxergar, nossa, como ele fala formal, como Olha ele é como eu sou formal. melhor, olha como eu falo. Mas é mais a questão de ser padronizado, de ser um padrão para que seres humanos entendam entre si, porque é uma ideia mais geral da língua. Uhum. O quanto que a existência ou não do plural é importante, por exemplo, para a gente entender o contexto inteiro de uma frase, né? E por isso que eu sou um defensor fervenho da ideia de que escrever redação é português formal. É o que faz mais sentido. Eu acho que inventar demais, ainda mais quando a gente trata de textos que vão ser avaliados, você tem que ter um critério exato do que é avaliação, porque senão você vai perder a mão daquilo e vai avaliar baseado na intuição do avaliador e não num método objetivo de avaliar a coisa, né? E já que a gente está falando sobre avaliação e método objetivo, eu queria perguntar para você, voltando no conceito de trabalho acadêmico, o que um trabalho acadêmico ele tem que ter para ser um bom trabalho acadêmico que o trabalho acadêmico, vou fazer duas perguntas, essa que eu acabei de fazer, o que ele precisa ter para ser um bom trabalho acadêmico e se o trabalho acadêmico ele tem que ser acessível ao público, ou ele é um trabalho que é tudo bem você fazer e deixar mais a critério de quem está dentro do grupo de pesquisa, de quem está dentro do meio universitário que consegue ler e entender. Ok.
Vamos por partes. Antes de eu responder as suas perguntas, é que eu acabei esquecendo do que a gente estava falando antes, e por isso acabei minha fala, mas só sobre a questão de Portugal, né, dos meninos e o Lucas Neto. Também tem uma questão social de, por exemplo, será que os pais estão vigiando o que os meninos assistem, o que as crianças assistem? E será que esses pais estão interagindo com suas crianças? Porque se interagissem, talvez elas não tivessem tanta influência do acento brasileiro. De A fato. mesma coisa aqui no Nordeste. Eu tenho ouvido cada vez mais as pessoas falarem tipo tia, dia, estado, estudo. O que não é muito comum por aqui, pelo menos em Alagoas, em Maceió. Não falar corrente. Mas tenho ouvido cada vez mais as pessoas de Maceió mesmo e que não moraram em outros lugares. E por quê? Porque elas estão consumindo mais a tecnologia que vem do Sudeste e do Sul, na qual você tem esses fenômenos. E aí, enfim, linguagem, língua, social, Uhum. funcionamento esbarrando com social. Mas sim, voltando para suas perguntas. O que é que um texto tem que ter para ser bom? Isso eu acho que é uma questão um pouco subjetiva, mas em linhas gerais, a gente traz o texto acadêmico com o que você falou, né? Do contexto, ou seja, a introdução, que a gente também pode chamar de considerações iniciais, que é o que é que se tem falado na teoria sobre aquele assunto? E o que é que você vai propor? E como você vai propor, né? Quais são... Aí você diz, na sessão tal eu vou falar sobre isso, na sessão tal eu vou falar sobre isso aqui, não sei o quê. Sobre a fundamentação teórica também. E aí, uma fundamentação teórica de responsabilidade, com respaldo também dentro da sua. E de relevância também na sua área, né? Até para você mostrar que você sabe o que é que se tem falado sobre na sua área. Porque aquilo não surge do nada, né? As suas motivações, o seu conflito com o seu assunto nunca surge do nada. E também você não pode tirar conclusões precipitadas, né? Tipo, sei lá, vai que eu pense uma coisa aqui, mas outra pessoa já pensou antes. O que é que eu posso fazer? Né? Como é que eu preciso realmente ser diferente? Como? E aí também, nos trabalhos de pós-graduação, a gente chama essa parte de revisão de literatura também. E existem artigos que são específicos para revisão de literatura, que é o que você vai pegar obras, artigos, ensaios, livros, enfim, teses, dissertações, enfim, trabalho de conclusão também, de um determinado período de tempo, porque também a ciência tem meio que esse período de validade. Para vocês é um pouco mais complicado, porque às vezes, por Sim. exemplo, eu falo uma coisa Newton X. está errado. Como assim, meu amigo? Foi o que Einstein fez. E tava certo. Isso. Tem que ter. Como é que fala? Tem que ter. O molejo, pô, Tem uma que ter. malemolência. Pra discordar de Newton. Isso. É fogo. E na computação é muito rápido também para. Isso. Isso. Às vezes você fala uma coisa aqui, daqui a 6 meses já vai estar reformulado, né, na computação. Para ciências humanas, isso é um pouco mais perene. Por exemplo, a gente usa até hoje Saussure, que foi de 1916. E até hoje ele tem sua relevância. Mas enfim, a gente faz essa revisão de literatura. E aí, a depender da área também, você vai tratar com a metodologia. E como é que você escolhe a sua metodologia? Você vai ter que saber muito bem o que é que você quer fazer com aquele objeto, que são seus objetivos, né? O que e como. Por exemplo, eu na minha área trabalho com gênero gramatical. Gênero gramatical é aquilo que, tipo, menino, menina, menine, eita. Como é que isso funciona no português, né? O que é que eu quero? Justamente isso, saber como é que funciona e qual é a percepção, por assim dizer, né? Desculpa. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a partir da revisão de literatura, porque o meu trabalho é muito mais teórico. Eu prefiro mil vezes a teoria. E já eu teoria também esbarra um pouco na sua segunda pergunta, Cleide. E também vou para campo,
que também existe essa diferenciação, né? Que existem estudos teóricos e estudos de campo. E o que é campo? Não é que você vai aqui para o campinho que tem atrás de alfalfa, não sei o que, não. A gente chama de pesquisa de campo toda aquela pesquisa que tem um cunho prático. Por exemplo, meu campo, dentro de licenciatura, pode ser uma sala de aula, pode ser uma escola, pode ser a universidade mesmo. No meu caso em específico, o meu campo vai ser o Twitter, que algumas pessoas dizem que é um híbrido entre a fala e a escrita, que é como se fosse uma transcrição, não necessariamente aquelas transcrições formaisinhas, mas é como se fosse esse híbrido. E o Twitter também é muito produtivo com relação à evolução da língua. E a gente consegue ver muito claramente o que é que está acontecendo em termos de evolução, mudança, variação, enfim, o que quer que seja, esses nomes. E aí eu vou, como é que eu vou explorar esse Twitter, esses dados do Twitter? Aí eu vou recorrer a vocês, né? Recorrer a um pouco de tecnologia. E em sendo uma dissertação, eu não posso fazer isso a 4 mãos. Eu ia dizer mãos. A 4 mãos. Eu tenho que fazer isso com as minhas próprias mãos. Então, eu vou ter que tirar meu tempo para poder entender como é que funciona o universo de vocês, para poder aplicar isso para o meu. E que também esbarra na sua segunda pergunta, mas já já eu chego nela. E aí, a partir de toda essa robustez, por assim dizer, eu vou analisar. E aí eu chego nos resultados. O que é que esses dados me dizem? O que é que eu consigo enxergar neles? E por que eu enxergo isso? E aí a gente vai para a interpretação desses dados, né? O que é que eles querem me dizer? O que é que eu enxergo? Eu, enquanto pessoa pesquisadora, enxergo, né? E aí, voltando para gênero, tem uma pessoa no Instagram que fala, por exemplo, tem um tique, por assim dizer, com nomes de profissão, por exemplo, de vaga do LinkedIn, que tá, sei lá, pessoa pesquisadora, pessoa digitadora, pessoa engenheira de não sei o que lá, engenheira de software, né? Mas puxando pra a sardinha de vocês. Pessoa morfologista. Falei bonito agora. Morfologista. Ela vai enxergar esses nomes assim, tipo, pessoa e o nome da profissão de um jeito. Eu talvez vou enxergar de outro. E isso com base nas nossas revisões de literatura e também com base nas nossas opiniões subjetivas. Mas a ciência e o método científico, o conhecimento científico, melhor dizendo, deveria ser um pouco mais impessoal. Mas querendo ou não, nós somos pessoas, né? Eu tenho uma opinião divergente dessa pessoa, porque eu não consigo enxergar essa coisa de só da etimologia. Eu não consigo enxergar isso como uma coisa ruim. Essa coisa de pessoa mais a profissão. Eu consigo enxergar como algo que está acontecendo na língua e eu quero entender o porquê disso acontecer. E como é que isso é sistematizado, por assim dizer. Então eu entro na questão dos resultados e também das discussões. Lembrei, tinha esquecido. Que é a minha interpretação junto com a minha revisão bibliográfica, junto com junto com o que outras pessoas já tinham falado antes, né? E daí, junto com o meu parecer, junto com o de outras pessoas, se vai corroborar ou não com o que as outras pessoas tinham falado antes, eu chego nas minhas conclusões. O que eu acrescentei para a teoria? Quais foram as minhas limitações dentro desse estudo? O que é que eu posso aprimorar? O que é que outras pessoas podem aprimorar também? Que existe também uma seçãozinha, às vezes a depender do periódico. Estou falando periódico porque é o que é mais comum para os artigos, né? Seria dos periódicos. Apresentados em periódicos, perdão. Existe também essa seção de sugestões, que é justamente voltado para esse caráter coletivo da ciência, porque ela não é feita a 2 mãos ou 2 mãos. Ela é feita por várias mãos. E é também pensada no futuro, não só no presente. Então, o que é que as outras pessoas podem acrescentar para uma coisa que eu pensei agora?
O que é que Einstein acrescentou para o que Newton pensou anos e anos atrás? O que é que eu poderia criticar? E o gerativismo, voltando para Chomsky, também surge disso, de uma crítica ao behaviorismo de Skinner, que diz que os seres humanos são como se fossem tábuas rasas, né? E que a partir de determinados estímulos emitem certas respostas e tudo mais. E Chomsky vai dizer que nós não somos uma tábula rasa, porque se nós fôssemos isso, a gente não aprenderia, não adquiriria língua numa velocidade tão grande em um período tão curto. Porque imagina quantas coisas a gente precisa ver. E aí entra também o papel da escola de formalizar esses conhecimentos, né? E aí você passa, sei lá, 12 anos, mais ou menos, numa escola, 10, 12 anos, para aprender coisas que você já tinha aprendido em, sei lá, 3 anos, 4, por aí. Aprendido na prática, né? Isso, adquirido, aprendido, entre outras coisas. E aí, encerrando esse primeiro bloco, indo para a sua segunda pergunta, sobre a acessibilidade dos textos. É uma pergunta delicada, e eu vejo isso também com base na minha dissertação. Eu vi uma vez uma professora, eu não vou lembrar o nome dela, meu Deus, eu tô esquecendo dos nomes das pessoas. Mas ela dizia num curso de escrita acadêmica dela também, perdão, que um texto acadêmico deve ser simples, mas não simplista. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão de ter uma linguagem acessível. Mas acessível para quem? Aí depende também do veículo em que você tá disseminando aquela informação. E às vezes também depende muito do seu público. Por exemplo, uma dissertação de mestrado tem que ser acessível para todo mundo, obviamente. Mas ela vai ser um pouco mais acessível para pessoas que são da área de letras. Por quê? Porque vai ter uma terminologia ali, vai ter mecanismos que pessoas de letras vão estar mais familiarizadas. E principalmente pessoas da linguística, e principalmente pessoas, no meu caso, né, da linguística formal. Mas, por exemplo, como eu falei na metodologia, eu vou mexer com Python. Então, como é que eu vou traduzir esses conhecimentos de tecnologia que são mais acessíveis para vocês? Como é que eu vou transformar eles numa coisa mais acessível para quem é de letras? Que talvez não esteja tão familiarizado com Python, ou com processamento de linguagem natural, com ciência de dados, enfim, essas coisas. Da mesma forma, eu para vocês, como é que eu vou trazer os conhecimentos de linguística de uma forma que seja compreensível para vocês? E eu falei que eu estava esbarrando também na minha dissertação, porque eu tô com um texto que é muito teórico sobre a morfossintaxe de gênero. Inclusive, esse é o nome dele, né? A morfossintaxe de gênero. Ele está em inglês, é da Ruth Kramer. Ela é professora de Georgetown. Chique. E ela trabalha muito com conceitos muito duros, né? Tipo a teoria de traços, morfologia distribuída, e esses nomes devem ter dado um nó na cabeça de Não vocês. faço ideia. Em traço, pensei em alguém desenhando um tracinhote. Enfim, que são conceitos importantes, mas ainda assim são conceitos que, até mesmo para pessoas de letras, são pouco acessíveis. E um dos meus propósitos, junto com o meu orientador, é justamente destrinchar esses conceitos a ponto que sejam acessíveis para pelo menos quem é de letras. E aí, por exemplo, tem também o papel da divulgação científica, que é de tornar todo esse debate que a gente vê aqui na universidade, nos nossos blocos e tudo mais, acessível para o público de fato. E aí entra também, por exemplo, uma coisa muito comum, não sei como é que é aqui, mas lá na Falha eu ouvia bastante, de tornar a minha escrita acessível até mesmo para uma pessoa que não conhece. Por exemplo, sei lá, a minha mãe, a minha avó, se ela fosse alfabetizada, né, que ela infelizmente não é. E isso é uma realidade no Brasil ainda, né? Uma pessoa de computação, enfim, para outras pessoas. Isso também é uma prática importante para a gente
absorver. Quando a gente escreve alguma coisa, não é que a pessoa de fora precise entender toda a terminologia, mas pelo menos entender o grosso, que é a ideia que eu quero passar ali. Eu acho que isso é, de fato, a acessibilidade dentro de um texto acadêmico. E é Porque às isso. vezes você se propor a explicar todos os conceitos que não são muito familiares pro público que não tá dentro desse meio de letras, fica meio... Você não economiza muitas palavras, né? Porque aí você vai acabar tratando de termos e significados tão básicos pra galera de letras que nem faz sentido você entrar tanto. Isso. Porque se você for pensar no leitor do seu artigo como a pessoa mais leiga do mundo, você vai ter que explicar o que é literatura, vai ter que explicar o que é um gênero textual. E nem sempre isso é possível, infelizmente. Então, pelo que eu entendi da sua fala, é que dados a produção de textos acadêmicos é definido implicitamente ou explicitamente um público-alvo para esses textos. Sim. Tanto que você comentou da sua pesquisa com o seu professor, dessa moça aí que escreveu um texto que até para o pessoal de letras é difícil de entender e cabe a vocês tentar traduzir isso para o pessoal de letras, para daí, quem sabe, alguém de letras chegar e falar, não, vou divulgar cientificamente os conhecimentos que a gente aplicou aqui e tal. Eu acho muito interessante o trabalho de divulgação científica em si. Eu ouço um podcast de como é o nome dele? Ele é professor de neurobiologia na faculdade de Stanford, eu acho. O nome dele é Andrew Huberman e o podcast dele é o Huberman Lab. E ele fala sobre conceitos da neurologia, da neurociência também, ele também é professor de neurociência, e que envolvem... E ele fala no podcast dele especificamente sobre o conhecimento que você pode aplicar no seu dia a dia. Então ele fala, por exemplo, se você quer ser uma pessoa mais focada no estudo ou no que você quiser se propor no geral, ele vai dizer, olha, veja, dentro do seu cérebro existem esses hormônios que funcionam, que disparam quando tal coisa acontece, quando você se alimenta de tal nutriente, não sei o que, não sei o que. Ele vai fazer, basicamente ele vai fazer o apanhado de artigos científicos que falam coisas e coisas e vai chegar, olha, ouvinte, você, pessoa normal que não precisa saber todos esses conceitos que eu sei, isso aqui é útil pra você. E ele deixa bonitinho num podcast dele falando por algumas horas. E pra mim isso é maravilhoso, é um trabalho muito útil, sabe? É um trabalho que é indispensável na vida das pessoas, principalmente pessoas curiosas, que estão interessadas em aprender mais e vai ser útil mesmo que não seja da área de conhecimento delas, né? Que acaba sendo muito importante, porque até que você estiver aqui numa padaria, você tem que aprender a somar para saber o quanto que você tem que pagar pelo pão que você está comprando, sabe? Sim. E o mesmo vale para o outro. Não precisa ser matemático para isso, você não vai fazer. Você não vai chegar no ponto absurdo de chegar, que nem os livros de matemática fazem, né? Chega assim, pega, me vê aí 3/8 de pizza. Ou sei lá, eu tô andando, aí eu vejo a sombra do prédio sendo projetado na estrada. Você tá andando e a curiosidade bateu. Que curiosidade, cara? Sai fora, pô. Tem vida pra Eu cuidar. quero é correr, que o Dodo tá chegando ali atrás, pô, da motoca. De fato. Joãozinho e... Você ia perguntar alguma coisa? Sim. Só imagina se vê lá o Joãozinho chegando com 63 melões e 47 caixas de pizza, calcule o volume. Calcule a hipotenusa. Além de, tipo, deve ser muito difícil fazer divulgação científica boa, porque você tem que tomar cuidado para não deixar muito complexo, mas também tem que tomar cuidado para não deixar muito simplista, né? Sim. Simples, sim, mas simplista não. Isso. E além disso também, acho que parte da divulgação científica tem que ser não necessariamente só tipo de utilidade, mas de curiosidade. Eu acho que eu sempre falo isso, acho que todo episódio deve falar no mínimo que, tipo, pra mim conhecimento não importa se é útil ou não, é conhecimento e eu acho valioso de qualquer forma. E parte disso vem da curiosidade, né? Quanto mais curioso você tá sobre um assunto, mais você vai querer correr atrás e entender cada conceitinho e acho que, sei lá, acho que faz parte do ser humano, assim, meio filosófico, mas é coisa minha. Já que a gente tá falando sobre essa questão
divulgação científica e da produção de artigos científicos, você pode considerar a divulgação científica como um artigo científico de fato, já que você está tentando reduzir os conhecimentos para que o público médio entenda o que você está falando? Você pode. Posso? Eita, pode? Você vai perguntar mais alguma coisa, Kleber? Sim, eu queria fazer outro ponto, porque se a gente fosse dividir o artigo científico, o texto acadêmico, você tem lá, por exemplo, a introdução, os objetivos e tal. Eu queria que a gente pincelasse essas partes para entender exatamente o que elas querem se propor a ser e como que elas são úteis para o entendimento científico. Uhum. Por que é tão valioso eu ter uma introdução? Por que é tão valioso eu ter os objetivos, os resultados, a conclusão? A conclusão que eu acho que é que muita gente se embanana. Eu me embananava há muito tempo. Até hoje me embanano às vezes, porque às vezes eu falei tudo e às vezes a conclusão é tipo, então é isto. É isso, pessoal. Então, como é que a gente pode começar do começo, né? Falar sobre a introdução, qual a relevância da introdução, o que a gente coloca na introdução? Certo. Antes de eu responder a sua pergunta, só para fechar o bloco anterior, né, sobre essa questão dos veículos, vocês falaram coisas muito interessantes aqui, né, sobre essa questão da sensibilidade do veículo em que eu vou divulgar aquela informação. Então, por exemplo, tem muita gente que faz divulgação científica no Instagram. Inclusive, eu fiz um texto em parceria com uma professora lá da UFPR, a Luana de Conto, sobre gênero, que ela refletiu sobre dados como princeso, deuso, divo. Eu pensei junto com ela sobre isso. E a forma como a gente trabalha os conceitos, veja, é o mesmo conceito, mas a forma como a gente trabalhou lá nesse texto seria diferente e um pouco mais simples, sem ser simplista, do que a gente trabalharia num artigo. Que a gente realmente precisaria citar teórico tal e conceito tal e não sei o quê. Então, mesmo sendo o mesmo propósito de elucidar o conhecimento, de aclarar certos conceitos e talvez inquietar as pessoas no sentido de trazer respostas, mas ainda assim despertar outros problemas, eu tenho que ter essa sensibilidade de com quem eu vou lidar, né? Então não dá para desmerecer quem faz, por exemplo, divulgação no Instagram, no YouTube, que também ficou muito famoso, né? E sobre... sim, sobre essa questão de conhecimento, né? Dos tipos de conhecimento que você vai trazer para a sala de aula. Inclusive, meu professor e orientador, né, do mestrado, ele falou sobre isso na primeira aula. Tem muito conceito em semântica que eu, como professor, vou precisar saber. Mas eu não vou precisar transmitir para os meus alunos. Eu não vou precisar ensinar para os meus alunos o que são traços. Essa é a graduação, obviamente. Mas para o aluno de rede básica, de ensino básico, melhor dizendo, eu não vou precisar dizer para ele, olha, porque homem tem um traço humano, um traço animado, um traço volitivo, um traço não sei o que lá. Eu posso pegar uma frase, por exemplo, João comeu um bolo. E dizer, comer. O que é que precisa... Você veja que existe um nome chamado João e um nome chamado bolo. Quais são as características desse primeiro nome e quais são as características desse segundo nome? Será que ela satisfaz esse verbozinho chamado comer? E o que é que eu preciso para satisfazer esse verbo comer? E claro, né, satisfazer, aí eu entraria de fato na aula e eu estaria passando traços, sem ser um desenho, para o meu aluno, sem dizer para ele que são traços. E justamente é isso, né, Kleber e Vinícius? De saber filtrar o que é que eu vou falar, né? E sobre a sua pergunta de fato, né, do passo a passo. Antes um merchan, né? Não sei se eu posso fazer um merchan. Por favor. Tem o Vem Aí, não sei se vai ter esse ano, mas existe o Vem Aí, que é o curso de escrita acadêmica em parceria com Kate, que é um projeto daqui da UFAL também, do IC, inclusive. Já foi para os cursos de inverno, já teve um curso
autônomo, né? Aliás, uma edição autônoma em 2021. Ano passado a gente foi para os cursos de inverno presenciais. Eu já fui aluno e monitor do curso. Exatamente, meu orgulho. Já teve edição do Vem Aí para o pessoal da engenharia química também, né, do centro acadêmico, convite muito honroso, por sinal, sou grata até hoje. O Enactus também me chamou, mas não sei se foi pra frente. Aliás, não sei se vai pra frente porque não me deram nenhum retorno, mas ficou aí, né? Bom saber que os nossos frutos dão retorno. Sim, veio aí. Veio aí. Muitas vezes. E assim, eu não sei se vai ter esse ano porque, né, a correria do mestrado, toda aquela parte da escrita, que é justamente o que você perguntou, Cleide. Eu costumo dizer, e tenho testemunhas aqui, né, que a gente não faz o texto acadêmico de forma linear, ou seja, a gente não começa pela introdução, a gente começa pelos objetivos, que é justamente o que eu falei para você, né? O que é que eu quero com aquele objeto? E antes de tudo, eu preciso ter uma pergunta norteadora sobre alguma coisa, né? E coisa, como eu falei no comecinho do podcast, é aquilo que me aparece pela primeira vez, sendo bem filosófica. Então, eu não vou saber falar de um assunto assim. Ah, já sei. Vou pegar um exemplo de um artigo que eu tinha escrito no começo do ano passado, sobre o rei do Kuduairo, a língua do Kuduairo. Ai, minha voida. Essa, pra quem não sabe, né, que não tá familiarizado, tem um canal do YouTube chamado Rei do Kuduro, no qual nós tínhamos o Príncipe Ouro Negro e o Presidente Gasolina. Aliás, né, o Ouro Negro ainda tá lá. Eu não sei o que aconteceu com o Príncipe Gasolina. Realmente não sei. Que são dois kuduristas, que são artistas de um gênero muito específico chamado kuduro, que tem uma disseminação muito forte na Angola. E que em português europeu a gente chamaria em Angola. Sim, e eles ficaram famosos por causa desses vídeos, né, mostrando o cotidiano angolano, e tentando disseminar também o kuduro. E eles têm uma particularidade que por exemplo, falar, em vez de dizer minha vida, o príncipe Ouro Negro fala, ai, minha voida. Tem até a musiquinha de parabéns, né? Hoje é meu aniversário, estou de parabéns. A toda a minha família, muito obrigado. Isso é um dado. E, assim como na narrativa literária, a gente tem o nosso conflito com relação àquele dado, que é o que vai desencadear a pergunta norteadora, que de um ponto de vista da linguística formal, no caso Saussure e Chomsky, como é que a gente consegue entender o Kuduairo? Como é que a gente consegue descrever e explicar o Kuduairo? Que também é um dos propósitos do conhecimento científico, né? Descrever e, algumas searas, né? Explicar também. Como é que eu posso... será que essas coisas de ai, minha voida, ai, meu aniversário, minha família, enfim... Será que isso se constitui como um signo no entendimento de Saussure? Será que esses dados se concretizariam enquanto input, que é um conceito de Chomsky, que não vou me delongar muito, mas foi o que a gente tinha pensado sobre, né? Ou será que não? Será que é uma coisa totalmente diferente? E eu fiz essas perguntas com base no sentido com base na previsão de que essa é uma criação neológica, que é o que a gente chama comumente de neologismo, né? Uma palavra nova. Mas será que é uma palavra nova mesmo? Ou será que é apenas uma variação? E veja, de um dado apenas surgem várias perguntas. E dentre elas eu vou escolher uma ou algumas para serem o que a gente chama de pergunta norteadora. E a partir dessa pergunta norteadora, eu vou ter o desmembramento da minha escrita, que é o quê? O quê, né? Os objetivos. O que é que eu quero com essa pergunta? Como? E também tem o como, que é justamente a metodologia. Como eu vou analisar esses dados? Como eu vou tentar responder essa pergunta? Né? E veja, essas perguntas nunca podem surgir apenas com vozes da minha cabeça ou porque eu quis assim. Eu preciso ver o que é que tem antes.
Até por um exercício de humildade, né? Que eu sempre falo no Vem Aí, é um exercício de humildade você fazer revisão de literatura. Até porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, eu preciso resgatar esse conhecimento prévio, que é o que a literatura disse antes. Literatura não no sentido de estética, mas sim no sentido de um conjunto de teorias e conceitos, enfim, um conjunto de escritas sobre aquele determinado assunto. Então, eu precisei recorrer a Chomsky, do que ele fala sobre o conhecimento da linguagem, e sobre o que é o input. Até porque eu preciso mostrar para o meu leitor o que é que eu entendo como input. Mostra para ele, eu sei o que é input, porque eu fui na fonte. Também preciso recorrer a Saussure, já que eu vou falar de signo. E o que é um signo? Eu falei no começo do podcast, mas aí eu falei também no artigo. E antes disso, né, ou para além dessas questões mais linguísticas, o que é o Kuduro? E aí eu preciso explicitar também o que é, né? Esse o que e o como pode também fazer parte dessa questão da fundamentação teórica, ou revisão de bibliografia, ou perdão, revisão de literatura. E quando? Em alguns casos você vai lidar com o quando, que é o período de tempo, né? Que também flerta com a metodologia. Então, por exemplo, talvez vocês. Pronto, quando você vai coletar dados, você tem um período de tempo muito específico. Não pode ser ad infinito ou ad eterno. Sim, sim. Às vezes você estipula um tempo de, por exemplo, 3 meses, 6 meses, um ano, a depender também, né? Porque você precisa ter aqui tudo muito objetivo, tudo muito claro. Eu não posso fazer a bel prazer. E até porque nós temos também a demanda de tempo, né? A gente tem essa demanda de, preciso publicar. Eu preciso fazer isso nesse tempo aqui, estipulado. E também nesse tempo estipulado, porque às vezes pode ser que mude e a gente não saiba, porque está no tempo estipulado. Ou talvez exista uma mudança dentro desse próprio tempo estipulado. Então, o que é que mudou? Por que mudou? Porque você fazer, por exemplo, um trabalho sobre saúde mental antes de 2020 e depois de 2020 é completamente diferente, é um Sim. contexto diferente. É bom explicitar de quanto que você está trabalhando. Né? Exatamente, exatamente. Em alguns casos, principalmente, por exemplo, projetos de pesquisa, que é o que você vai ensaiar, fazer, e não a pesquisa de fato, você vai lidar com a justificativa, que é o porquê. Por que o Cudoeiro? Porque era uma coisa que até então, pelo menos assim, com base na nossa revisão de literatura, as pessoas não tinham falado sobre o dado linguístico do Cudoeiro. Elas tinham falado sobre o Kuduro e as influências políticas, as influências sociais. Mas ninguém tinha falado sobre o ai, minha voida. Por que isso acontece? Né? E aí vem com também essas questões. Que aí a gente vai olhar, por exemplo, os dados, né? E que dados são esses? É vídeo do YouTube, é entrevista, A gente lidou mais com a fala, né? A gente, no caso, eu e as duas outras pessoas que escreveram esse artigo junto comigo, né? Laine e Ricardo. Não sei se eles vão ver ou ouvir, espero que sim. Enfim, a gente lidou muito mais com as letras também, né? Hoje é meu aniversário, enfim. E a gente tentou observar se esses dados realmente eram espontâneos também. E aí houve também uma parte sobre essa questão da sociolinguística, que eu tinha falado sobre a língua enquanto funcionamento, mas com implicações sociais. Porque às vezes pode ser uma coisa que parece muito espontânea, no caso do príncipe ouro no Aingro, mas que se você olha mais atentamente, não é tão espontâneo assim. E a gente achava que esse oi, ei, acontecia em todas as palavras, quando acontecia. Mas a gente viu que não. Às vezes ele fala, ai, minha vida! Inclusive no Homem Fosgo, né, que ele vai mostrar lá um piromaníaco e tal, ele fala, talvez, eu não sei, mas eu acho que ele ficou tão assustado que ele não conseguiu nem falar, ai, minha voida! Então a gente vê que não é tão espontâneo assim, é mais sistemático.
E isso, essa coisa de, não é tão assim, é mais assado, vai justamente para a questão do acesso dos resultados de discussões, né? E veja, eu tô falando todas essas coisas com base justamente na revisão de literatura, que é a discussão. Então, meus dados corroboram com o input do Chomsky, corroboram com o signo de Saussure? Sim e não. Por quê? O input é uma coisa mais internalizada e mais espontânea, por assim dizer, o que não é sempre o caso do Príncipe Ouro Negro. Não dá para dizer que é um input. Mas talvez, por exemplo, um brasileiro, ou um europeu, um angolano, enfim, em certo sentido consegue entender ali o grosso de um vídeo do Rei do Kuduairo. Então talvez a gente possa pensar já que talvez o signo se institua, que signo também é essa coisa de compreender, né? Sendo muito grosseira também na minha explicação. E aí eu volto, né? Porque não, linguista tal diz isso, porque diz isso e tal, tal, tal. E então, eu pego todo esse caldo e digo, o que é que eu fiz? E aí chega nas conclusões. A conclusão não é só, então é isso. É sobre. É sobre. E tá tudo bem. É você dizer, olha, fazer um grande apanhado da sua pesquisa. Olha, na minha pesquisa eu fiz isso, isso e isso. Os dados se apresentaram dessa forma aqui. Eu enxergo eu entendo esses dados dessa forma aqui. E também dizer, tá, minha conclusão é essa. Mas outras pessoas podem tirar outras conclusões. Eu preciso, talvez, de outro estudo. O que é geralmente muito comum, né? Outras pessoas podem se sentir estimuladas para voltar para esse estudo ou voltar para esse objeto e pensar outras coisas, né? E então, veja que ainda nem cheguei na introdução. Então, quando você sai da conclusão, você volta para a introdução com as considerações iniciais, porque você só vai ter o resumo e a introdução se você tiver algo em mãos. Ou pelo menos a introdução, né? Que tem gente que tira o resumo da fé, para não dizer de outro lugar. O que é muito comum também, não vou nem criticar, que eu já fiz muito isso. Mas enfim. E o que é a introdução? É a apresentação do seu trabalho, literalmente. Dizer, olha, na literatura a gente diz isso e isso. Na literatura o Kuduairo é entendido dessa forma. E a gente quer enxergar o Kuduairo do ponto de vista linguístico. A gente vai trabalhar com esses teóricos aqui, dentro da linguística. E eu vou trabalhar isso dentro de uma sessão tal, na qual eu vou dizer isso e isso. Na sessão seguinte eu vou dizer isso e isso. Na outra sessão eu vou dizer outras coisas. Tá entendendo? Isso é basicamente as considerações iniciais. É a apresentação do seu trabalho. O que é que você vai entender ali? Para daí chegar no resumo, que é o seu cartão de visitas. Né? De uma maneira muito sintética, porque os resumos sempre tem um limite muito específico de palavras. Às vezes são 300, às vezes são 600. Depende do veículo em que você tá, né? E essas coisas a gente também vê do veio aí. E é isso. E você falou que a gente vai explicar o que a gente vai fazer e tal, não sei o quê, mas qual é a linguagem que a gente tem que tratar nesse aspecto? Porque eu acredito, pelo menos eu nunca encontrei um artigo que eu vou chegar e falar, olha, a gente fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pode primeira pessoa do plural, é terceira pessoa do singular e não tem pra onde. Depende. Ai, meu Deus. Como diria Socina, bem longe de dizer que bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que o ponto de vista cria o objeto. E aposto que eu dei 651 gatilhos nas pessoas de letras. Porque, sério, esse livro e essa frase são muito densos e a gente passa a vida inteira estudando sobre e a gente nunca chega a conclusão nenhuma. Mas voltando para sua pergunta, Kleber, depende muito do veículo.
Porque, por exemplo, numa postagem do Instagram, a gente pode escrever a gente. A gente pode ter um vocábulo mais coloquial. Numa thread do Twitter, a gente também pode ter esse híbrido entre escrita e fala. Mas num trabalho acadêmico, tendo em vista que é aquilo que você falou, né, da redação, um português um pouco mais formal, um pouco mais norma culta, norma padrão, como queira chamar, perdão, a gente não vai escrever a gente. Pelo menos não agora, né? Talvez no futuro essa mudança seja... Perdão, talvez essa cultura do agente vingue, não sei. Mas no momento a gente usa a primeira pessoa do plural, porque às vezes você escreve em conjunto com outras pessoas. E há também um movimento muito intenso e muito ferrenho de, quando eu trabalho sozinho, né? De se escrever na primeira pessoa do singular mesmo. Porque você dá uma corporeidade para aquela pesquisa. Aquela pesquisa não foi feita sozinha. Eu estou ali. Eu que observei, eu que fui atrás dos dados, eu que fui atrás da literatura e tudo mais, né? Eu acho, tem gente, não, se não me engano, na ABNT ainda há essa ressalva com relação à primeira pessoa do singular. Opta-se mais pela terceira pessoa do singular, junto com a partícula si, né? Então, adotou-se, entende-se, Eu faço assim. busca-se. Isso. Ou na primeira pessoa do plural mesmo, né? Analisamos, percebemos, notamos e tudo mais. Mas, por exemplo, em algumas dissertações de mestrado, pelo menos na FALE, ainda não sei como é que é aqui no IC. FALE, para quem não sabe, é a Faculdade de Letras, daqui da UFAL. Existe muito esse movimento de primeira pessoa do singular. Tipo, eu notei isso, eu entendo esse conceito dessa forma, eu, é, eu fiz isso, eu pesquisei durante todo esse tempo, tal, tal, tal. E essa coisa da impessoalidade também, né, esbarra justamente nessa que a gente chama de caráter coletivo da ciência, né? Mas aí a gente entra no embate. Mesmo sendo impessoal, quem é a voz que escreve aquele texto? E essa voz, sendo, se for usando a primeira pessoa do singular, ela por algum acaso vai apagar as outras vozes que vieram antes? Porque às vezes tem pesquisas de cunho social mesmo, né? Você vai para a escola, você vai entrevistar pessoas e tudo mais. Então, se eu escrever na primeira pessoa do singular, eu vou apagar essas pessoas entrevistadas? Ou não? É um debate muito grande, muito efervescente, né? Mas, grosso modo, é isso. E, antes que eu me esqueça, né? Esse também é o papel da escola. De, por exemplo, mostrar para a pessoa, olha, você fala você fala a gente, você fala tu, e tudo bem. Mas, na hora que você for escrever, tente usar essa modalidade aqui. Na hora que você for para uma entrevista de emprego, use essa modalidade aqui. Né? Na hora que você for falar com sua família e tudo mais, tudo bem. Você pode falar desse jeito aqui. Mas em algum ambiente que é dito mais formal ou de mais prestígio, tenta usar essa modalidade aqui. Que é inclusive uma coisa que a linguística prega, né? De uma maneira mais geral. Mas que infelizmente as pessoas não entenderam muito bem. Aí disseram, tá vendo? O linguista quer acabar com a língua. Quer deixar as pessoas analfabetas e não sei o que lá, né? E aí acaba que a gente se ferra. Enfim, acaba que, por culpa dessa incompreensão, as pessoas têm uma imagem negativa de um linguista, quando sabem o que é um linguista, né? Tem isso também. Mas é isso, Kleber. Perfeito. Tem alguma dúvida mais, Vini? Acho que não. Beleza, então. Cecília, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e trocar essa ideia com a gente. Foi um papo muito legal.
falamos sobre vários assuntos. Eu sabia que você ia ser uma convidada boa, porque você, nas nossas conversas de dia a dia, a gente sempre fala sobre essas coisas, que é sempre muito interessante. E pra mim é um prazer ter você aqui e compartilhar com a gente e com o pessoal que tá ouvindo. Você quer divulgar alguma coisa? Você quer falar sobre o Instagram? Já falou do Vem Aí, mas se quiser falar mais ainda sobre o Vem Aí, Ah, sim. divulgar suas redes. Primeiro de tudo, eu que agradeço pelo convite, né? Nossas conversas sempre foram muito frutíferas, eu adoro isso. É uma honra eu poder estar aqui na sala do LaCast, né? A sala chique. Sobre minhas redes. Eu não ando muito ativa nas redes, infelizmente. Por questões pessoais, até por questões acadêmicas, né? O falar acontece na vida da gente. Principalmente em sentido de mestrado, quando você tem que lidar com essa coisa da tradução dos conceitos. Ai, meu Deus. Mas sobre o Vem Aí. Como eu disse, Vem Aí, pra quem não sabe, dá uma piadinha. É porque quando foi antes da primeira edição, já estava tudo certo para acontecer, mas eu não poderia divulgar essas informações para as pessoas. E aí eu divulgava no grupinho da gente do WhatsApp, né, eu e Kleber. Mas aí minha amiga Natália, a Nath, dizia, amiga, ela estava na diretoria de recursos humanos do Kate, né? Ela chegava no meu privado e dizia, amiga, pelo amor de Deus, cala essa boca, você não pode falar ainda, não pode divulgar, não sei o quê. E eu tava muito ansiosa, muito animada para poder divulgar a palavra de vir aí. E aí eu dizia, eu vou falar, mas não vou falar, não vou dizer. Aí eu dizia, vocês vão tirar essas dúvidas sobre escrita acadêmica e vem aí. E aí era sempre caixa alta, com reticências. E ficou o nome desde então, vem aí. Mas assim, eu não sei se vai ter edição esse ano, não falei com Kate ainda, eu acho que elas ainda estão nesse planejamento dos cursos de inverno. E também eu tô com essas questões de mestrado, né? Eu tenho algumas coisas para escrever. Mas eu espero que tenhamos sim. Inclusive participamos da Secomp. Não lembro se foi de 2021. Acho que foi em 2021. Acho que foi 2021. Foi. Foi. Não foi ano passado não, porque eu estava sem tempo. Sim. Mestrado me comendo viva. Mas quem sabe, né? Na Secomp desse ano. Acontece de novo, vem aí. Como eu falei, já espalhei a palavra para outros blocos também. Aqui sou muito grata. E para além dessa coisa mais acadêmica, né? Tô à procura de um emprego, não mentira. Também. Quem não está, né? Que não está. Mas para além dos muros da UFAL, para além de linguística e tudo mais, eu também bordo. Kleber sabe. Sei. Eu. Cadê meu chaveiro aqui? O chaveirinho. Meu chaveirinho aqui, ó. Fofo. Meu Deus. Faço uns bordadinhos por encomenda e às vezes também para presentes para os amigos. Né? Meu Instagram e meu Twitter também em situação de barril, coitados. Respirando por aparelhos, mas eu bordo, né? As minhas redes de bordado são Oinktober, Oinctober. Eu sou letra certo. Oinktober, e tem esse nome por causa dos Do porquinho, porquinhos. Adoro porquinhos, e eu estendi pra tudo, literalmente. Esse aqui sou eu, porquinho, e o meu passarinho aqui. Pra quem não tá vendo, né? O porquinho Kleber, com as olheirinhas que o As Kleber olheiras. tem. E no meio o Tito, né? A calopsita do Kleber. Muito fofinho. E é isso. Né? Faço por encomenda, às vezes faço para presente também. Estou aceitando encomendas. A firma que também segue firme, apesar de não estar tão nas redes. Mas também, tipo, enquanto linguista, né? Eu sou linguista mirim. Eu tenho esse Instagram que, infelizmente, acho que vai de caixa. Porque eu não tô mais usando, né? Eu não tenho muita paciência para essas coisas mais tecnológicas, assim, de publicidade. Apesar de estar sempre ativa. Então ele está procurando um social media aí, viu? Eita! Se eu tivesse dinheiro para poder pagar o social media, né? Mas enfim, se precisarem de qualquer coisa em termos de linguística, estou por aqui.
né? Sei um pouquinho de NLP, um pouquinho mesmo. Mas assim, pelo menos a LP eu sei, né? Aliás, a NL, não a P, um pouco. Mas é isso. Tô aí como linguista, como revisora também. De vez em quando eu pego alguns trabalhos acadêmicos para revisar. Como bordadeira também, para além da UFAL. E é isso. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado você, ouvinte, que ouviu até agora esse papo maravilhoso que nós tivemos sobre a área da linguística e também sobre línguas, idiomas e trabalho acadêmico. Espero que tenha sido um papo elucidador para vocês, assim como foi para nós. Compartilhe esse episódio com quem você conhece, dê o like, dê estrelinha, dê o que tiver aí na plataforma que você está ouvindo ou assistindo. Acesse nosso Instagram mais uma vez, @lacomp.ufal, e também o nosso YouTube, se você está ouvindo pelas plataformas de áudio, Liga Acadêmica de Computação UFAL ou Lacomp UFAL, você vai encontrar a gente lá. E nós nos vemos no próximo LaCast. Fiquem na paz e mais uma vez obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.